Nosso boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai assistir aqui o nosso programa. Hoje nós temos uma presença mais que especial aqui para nós, o nosso amigo, ele que é um médico conceituado, não só em Uruburetama, mas em todo o estado do Ceará. Estamos hoje aqui com o Dr. Walter Leite, ele que é um médico ilustre aqui de Uruburetama, que nunca foi embora da cidade e hoje está aqui no nosso programa. Vamos falar aqui um pouco da sua vida política, vamos falar também da sua profissão, vamos falar como foi que ele chegou aqui em Uruburetama e muito mais. Doutor, uma satisfação, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, nosso muito obrigado e boa noite, e deixe o seu boa noite aí para os nossos amigos que vão nos assistir. Primeiro, boa noite, o meu amigo Lourão, para chamar-se de Lourão, certo? Uruburetama é uma coisa importante para mim, que já você vai fazer pergunta, e que o povo de Uruburetama tem uma especialidade muito grande para mim, tá certo? Eu fico muito cheio de orgulho a pertencer a essa cidade que me recebeu de braços abertos. Doutor, a gente conversou um pouco antes aqui do podcast, aqui da entrevista, lá na sua casa semana passada, e o senhor me falou um pouco da sua vinda para cá. Eu queria que você falasse, sabe que tem muita gente que já sabe, mas nosso programa também pega em todo o Brasil, falasse o porquê de ter escolhido Uruburetama e morar até hoje na cidade. Lourão, é o seguinte, quando eu vim fazer a faculdade de medicina no Ceará, certo? Passei em 34º lugar na Universidade Federal do Ceará, na época 1977. Em 77 eu entrei na faculdade em janeiro, eram 90 vagas na Universidade Federal, sendo 50 que entravam em janeiro e 40 entravam em julho, certo? Fazendo aí o total de 90 vagas. Eu entrei em janeiro de 1977. Me terminei meu curso em dezembro de 1982. Nesse no meu curso, tinha uma médica, quer dizer, uma acadêmica, que era de Uruburetama, tá certo? Eu não vou referir aqui o nome, porque não estava permitido eu estar falando isso. Mas ela é de Uruburetama e ela me fez o convite. Eu sou piauiense, o povo de Uruburetama sabe disso. Eu não sou cearense, eu sou casado com uma cearense. Certo? A família dela é da família Diógenes, o pai dela pertencia ao Tribunal Federal, o avô dela também era do tribunal, e conheci essa pessoa lá em Fortaleza, no colégio dela, e foi até engraçado como a gente conheceu por um telefonema perdido que chegou na minha casa, e era exatamente que hoje é minha esposa, tá certo? E essa pessoa que estudava medicina comigo, ela me fez o convite. Walter, vamos trabalhar em Uruburetama? Eu disse, minha querida, quero voltar à minha terra, porque meu irmão também já é médico lá, certo? Ele já tinha entrado na política, ele foi prefeito 4 vezes, certo? Ele fez 2 sucessores. E eu disse, eu vou voltar para minha terra. E ela disse, não, rapaz, vamos conhecer Uruburetama. E vim aqui conhecer a cidade de Uruburetama, me recebeu de braços abertos. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu moro em Uruburetama e tenho o título de cidadão de Uruburetama. Então eu sou considerado como filho adotivo dessa terra. Certo? Doutor, e a política, como foi que a política surgiu na sua vida naquele momento para o senhor? Aí o senhor fala dos mandatos, fala também do mandato da sua esposa. Certo. Lourão, é o seguinte, foi até engraçado como é que eu entrei na política, certo? Na verdade, eu não queria ser político, eu queria ser médico. Eu me formei para ser médico, certo? Mas a política foi circunstancial. Eu não vou entrar em detalhes, porque a pessoa que me colocou na política já até faleceu. A gente tem que respeitar a memória dessa pessoa, certo? Mas uma pessoa muito polida, eu só tenho a dizer coisas boas dela, certo? E me fez o convite, e quase de uma maneira assim, sem eu querer. Entrei na política por outras circunstâncias que eu não vou revelar aqui, porque é um problema de que a gente tem que respeitar as pessoas. Nada melhor do que você ter respeito e ser respeitado, certo? E aí, quando eu entrei na política, eu não tinha a menor intenção de que fosse eleito. E fui eleito o 5º mais votado. Né? Eu queria só dizer para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que para ser eleito não precisa se sacrificar para ser o primeiro. Não ia se deixar dessa coisa de ser primeiro. Doutor, o voto que é igual, faz o último vereador com o primeiro lugar, o voto é igual. Doutor, mas na época que o senhor foi candidato, o senhor estava com quanto tempo já que trabalhava de médico para tirar essa votação? 6 anos de Uruburetama. Eu estava com 6 anos. Eu cheguei em 1983 aqui em Uruburetama, às 10 horas da manhã, certo? Estava assumindo
Aí em 89 foi candidato. Em 88, né? 88. E assumi a cadeira de vereador em 89. Que bom. Aí, quantos mandatos o senhor teve? 7. 7 mandatos? 7 mandatos. E a sua esposa? 1 mandato. 1 mandato. Eu até pedi desculpa a ela aqui ao vivo, porque ela foi vereadora sem querer. Foi culpa minha de ela ser vereadora. E ela passou por algumas circunstâncias de constrangimento dentro da Câmara e que eu não quero revelar. E que isso pesa na minha consciência por ter colocado ela de última hora, onde eu sofri algumas agressões verbais, em termos de dizer na minha cara às pessoas que a minha mulher não seria eleita. E eu fiquei calado, certo? Eu queria só dizer para ti, Lourão, que a humildade é a chave do sucesso. A prepotência e a arrogância, meu amigo, não passa de ser uma derrota. Então eu fiquei humildemente calado, certo? E só fui trabalhar e usando a minha competência de médico e a minha credibilidade de médico na cidade de Uberlândia, como eu sei que me conhece, amizade. E minha mulher tirou 686 votos, foi a 5ª votada, onde a turma dizia que ela não tirava 100 votos. A mesma colocação que o senhor tirou na primeira vez. A mesma colocação que eu tirei primeira vez, ela tirou, quando eu fui vereador, a última vez, eu tirei 711 votos, empatei com o ex-prefeito José Carlos e ganhei pela idade, tá certo? E minha mulher foi eleita com 686 votos, quase eu transferi de quase todos os meus votos. Transferência de voto é difícil, meu amigo, não é fácil, tá certo? Então foi essa rotina aí que aconteceu e ela não queria ser política, ela não queria exercer a profissão de vereadora. Mas como eu já disse a você, que política é circunstância, é circunstancial, certo? No momento eu estava trabalhando para ser vereador novamente. E por casos da lei eleitoral, o candidato a vice do prefeito que eu fui vice não pôde assumir, quer dizer, não pôde se candidatar, foi indeferida a sua candidatura. E eu fui candidato 2 horas para a convenção, a vice-prefeito, certo? E perdemos essas eleições. Doutor, aí nessa sua trajetória, desses 6 anos que o senhor ficou aqui em Uberlândia, o senhor não pensou em nenhum momento voltar para a sua terra? Seu irmão médico lá, na época ele já tinha sido prefeito ou não? Foi ser prefeito depois de... Foi ser prefeito no período que eu fui vereador, primeira vez. Aí o senhor nunca teve vontade não de ir para lá? Não, porque eu já estava acostumado aqui em Uruburetama e eu estava já com uma habilidade com o povo, e o povo me recebeu muito bem, cara. Quando você tem uma receptividade grande das pessoas, você se conecta, faz uma conexão de natureza sentimental e de tudo, as pessoas, foi muito importante para mim e me fez eu ficar aqui no Uruburetama até hoje. 42 anos eu moro aqui na cidade de Uruburetama. Que bom. Aí, doutor, e nessas indas e vindas, como candidato, o que foi que o senhor tirou de proveito, de vereador, né? De mandato de vereador, o que é que o senhor tirou de proveito? E o que é que o senhor achou também de mais ruim nessa parte da política de mandato de vereador? Pronto, o proveito que eu tirei foi ter ajudado a nossa cidade, nosso município. Na época, Uruburetama era composta por Umirim, era distrito de Uruburetama, quando eu cheguei aqui, e Tururu também era distrito, né? Em 85, Umirim passou a ser a cidade, e em 89, Tururu passou a ser a cidade, se emancipou. E eu fui vereador nesse período e contribuí para que a cidade de Uruburetama crescesse, principalmente na saúde, que era meu ramo, que é a minha área, tá certo? Eu fui médico do hospital por 39 anos, né? No Hospital Municipal de Uruburetama, Dr. Antonieri Filho, e isso me fez com que eu me sentisse em casa, tá certo? E foi muito bom ter sido vereador para saber como é que funcionava o sistema, que é um sistema complexo. Certo? A política não é tão fácil que a gente pensa. Quando você chega lá dentro, é como um Big Brother, certo? Ou a fazenda da vida, que tu não sabe o que está passando, o que a pessoa está te avaliando, tá certo? O teu comportamento. Vai depender muito do teu comportamento, como você se pronuncia e como você vai à tribuna e falar de alguma coisa importante. Eu acho que o vereador tem uma função importante, é de ser legislador e fiscalizador daquilo que ele mesmo vota. Porque o povo de Uruburetama não sabe ainda qual a função de um vereador. Pense que o vereador faz projeto. O vereador não faz projeto coisa nenhuma. O vereador, ele vota no projeto que é indicado pelo Poder Executivo. O Poder Executivo é que manda para a Câmara o projeto de lei sobre a
resolutividade de fazer uma praça, uma areninha, outra coisa aí, recebe emenda de deputado, certo? E faz isso. Nós, como vereador, vamos discutir aquele projeto, se é viável, certo? E cada um tem seus pensamentos, cabeça, cada um tem, Deus deu a cabeça, o encéfalo para cada um. E a pessoa faz as suas respostas, ele pode votar da maneira que ele achar conveniente. Então eu sempre votei aquilo que o meu coração pedia. E porque eu fiz sempre independente, que eu digo assim, não é querendo ser mais do que ninguém, a gente tem que ser humilde. Eu continuei sempre sendo humilde. Porque hoje em dia as pessoas de Uberlândia me veem na rua de bermuda, de camiseta, certo? É difícil você ver um médico andar desse jeito. Eu ando desse jeito aqui na cidade, abertamente. Então, isso aí, na vereança lá, eu votava naqueles projetos, sempre estava ao lado do povo. Projeto que tinha algumas alterações que eu não dava condizente com o meu comportamento, eu me abstia, fazia abstinência de votar, e eu também votava contra, tá certo? Sabendo que mesmo contra o próprio grupo político, como votei uma vez, várias vezes, mas isso é coisa que acontece na política. Não sou obrigado a acompanhar a Maria vai com as outras, não. Doutor, e aqui a gente está falando aqui de passado, né? Sempre é o passado, o futuro a Deus pertence, então vamos falar da política daqui para frente. Vamos ter outras entrevistas, se Deus quiser. Eu quero ir na sua casa um dia, levar lá o equipamento, fazer na sua casa, um bate-papo, o doutor Walter vai na sua casa, tá vendo? Vou acompanhar o seu atendimento com o pessoal. Vamos falar para trás. Doutor, o senhor também foi, várias vezes, foi cogitado a ser candidato a prefeito lá no Tururu. Por que o senhor nunca aceitou? O que é que o senhor... Porque é uma vaidade que o pessoal briga, se mata, faz tudo no mundo para chegar, e o senhor nunca quis, nunca aceitou. Pronto. Eu fui o primeiro médico do município de Tururu. O meu amigo falecido Pedro da Rua, eu falo aqui o nome dele porque tenho liberdade de falar, e a família toda tem amizade comigo. Eu fui médico dele, da família inteira. Ele foi o primeiro prefeito do Tururu. Quando ele terminou o mandato dele, ele fez uma pesquisa, certo? E me chamou até o seu gabinete e disse: doutor, eu queria que você fosse o meu sucessor. Naquela época, Lourão, não existia reeleição. O prefeito só mandaria 4 anos, certo? E eu disse: prefeito, eu estou surpreso com o seu convite, mas, doutor, aqui pela pesquisa você está em primeiro lugar, o fulano de tal em segundo e fulano de tal em terceiro, não vou citar nome. Eu queria que você fosse trabalhar mais dias em Semuaba, que é o distrito de Tururu, porque lá você está sendo menos conhecido. Então precisa ser conhecido mais, ser conhecido muito aqui na sede, na cidade. E, para mim, você vai ser o meu sucessor. Eu respondi para ele que não, que eu não queria ser prefeito. O meu objetivo, eu nasci para ser médico. Eu tenho um dom que Deus me deu, eu agradeço muito, eu acredito em Deus, acredito no Ser Supremo, que fez todo esse universo, e nós médicos, nós devemos se ajoelhar aos pés de Deus. Nós devemos ser humildes. Nós não somos médicos, nós não somos Deus, nós somos médicos. Aprendemos a ciência, tá certo? Então, mas o maior, o Deus, o mestre dos médicos chama-se Jesus, certo? Aproveitando, Lourão, que Jesus, da sua humildade e sua competência, ele escolheu entre os seus apóstolos, são 12 apóstolos, ele escolheu um para ser médico. Não existia faculdade de medicina. Deus tem poder de tudo. Ele deu poder para Moisés abrir o mar vermelho com o seu cajado e o pessoal dos israelitas ir para a terra prometida. Eu não sou evangélico, sou católico, falar nessas coisas, não é verdade? Então, mas você tem o denominador comum, é Deus, qualquer que seja a religião. Então eu não tenho interesse, eu não vim para ser político, eu vim para ser médico. Então foi o dom que Deus me deu e isso eu vou levar até o fim da minha vida. Esse é o primeiro bloco, falamos aqui da política que passou, 7 mandatos do doutor, 1 mandato da esposa. Agora vamos tomar uma água e vamos para o segundo bloco, vamos falar de Covid, falar de outras coisas aqui para você, tá bom? Certo?